a floresta amazônica. Um reino de uma imensidão que tira o fôlego e uma vida que pulsa forte. Rios gigantescos, como se fossem estradas líquidas, serpenteiam por um tapete verde sem fim. Este é um mundo que transborda uma biodiversidade sem igual. Milhões de espécies chamam este ecossistema incrível de lar. Muitas ainda são desconhecidas pela ciência, escondidas bem no coração da floresta. Sob a superfície desses poderosos rios amazônicos, a vida floresce. Peixes de todas as formas, tamanhos e cores que se possa imaginar nadam velozes pelas águas turvas. No meio dessa diversidade aquática incrível, um peixe se destaca, não pelo seu tamanho, nem pela sua beleza, mas pela sua reputação assustadora. Este peixe é o candiru. Hoje, vamos embarcar numa jornada ao coração da Amazônia. Vem comigo, enquanto a gente mergulha no mundo do candiru, o peixinho que se tornou um dos habitantes mais comentados da Amazônia. O candiru, cientificamente conhecido como não é um peixe grande. Na verdade, ele é surpreendentemente pequeno. A maioria das espécies de candiru mede apenas alguns centímetros de comprimento. Alguns são finos como um palito de fósforo, quase transparentes. Seus corpos são alongados, parecidos com os de uma enguia, perfeitos para se esgueirar por lugares apertados. Eles geralmente têm uma cor pálida, quase translúcida. Isso torna muito difícil encontrá-los nas águas turvas da Amazônia. Esses peixinhos pertencem à família dos bagres, especificamente os Trichomictirídeos, Trichomicteridae. O candiru possui espinhos afiados e voltados para trás em suas tampas branquiais, os opérculos. Esses espinhos são cruciais para sua sobrevivência e alimentação. O candiru é nativo das bacias amazônica e do Orinoco, na América do Sul. Ele se desenvolve bem nos rios e igarapés de água doce e morna dessa vasta região. Seu corpo esguio permite que ele se mova com agilidade. Sua cor oferece camuflagem nas águas turvas. O candiru é mestre em seu ambiente. O candiru é um parasita. Isso significa que ele se alimenta de outras criaturas vivas, geralmente peixes maiores. É um tipo de peixe hematófago, o que quer dizer que ele se alimenta de sangue. O candiru é altamente especializado para isso. Ele procura as cavidades branquiais de peixes maiores. As brânquias são ricas em vasos sanguíneos, fornecendo uma fonte acessível de alimento. O candiru tem um olfato muito apurado. Ele é atraído por resíduos nitrogenados como ureia e amônia. Os peixes excretam esses compostos através das brânquias. O candiru segue esses rastros químicos na água. Uma vez dentro da cavidade branquial, o candiru entra em ação. Ele usa seus dentes afiados para fazer um pequeno corte num vaso sanguíneo. Os espinhos voltados para trás em seus opérculos o fixam firmemente no lugar. O candiru se alimenta por um curto período, geralmente apenas 1 ou 2 minutos. Depois de se alimentar, ele se solta e vai embora nadando. A principal fonte de pavor em relação ao candiru não é sua interação com outros peixes. São as histórias persistentes e aterrorizantes sobre seus supostos encontros com humanos. A lenda mais infame é que o candiru pode entrar nadando nos orifícios humanos. Especificamente, dizem que ele é atraído pela urina na água. Acredita-se que ele pode subir pela uretra de banhistas desavisados. Essa ideia é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Imagine o cenário pintado por esses contos. Uma pessoa está tomando banho ou urinando no rio. O candiru, confundindo o humano com um peixe, é atraído pelo fluxo de urina. Então ele supostamente entra na uretra, ou em outras aberturas do corpo, como o ânus ou a vagina. Uma vez lá dentro, seus espinhos voltados para trás tornariam incrivelmente difícil, se não impossível, removê-lo. A dor seria excruciante. Um evento desses, sem dúvida, exigiria intervenção médica,
possivelmente cirurgia. Este é o X da questão da lenda apavorante do candiru. O candiru, apesar de seu tamanho minúsculo, tem um impacto psicológico e tanto. Apesar do medo generalizado, casos documentados de candirus entrando em uretras humanas são incrivelmente raros. Na verdade, a veracidade deles é muito debatida entre os cientistas. Por muitos anos, a principal evidência era baseada em relatos, em causos, histórias passadas de pessoa para pessoa, muitas vezes com aumenta um ponto aqui, outro ali. A comunidade científica tem tratado essas alegações com muita cautela. Evidências rigorosas e verificáveis são necessárias para confirmar eventos tão extraordinários. Um caso bastante citado ocorreu em 1997 no Brasil. Um homem alegou que um candiru subiu por sua uretra enquanto ele urinava em um rio. Ele passou por uma cirurgia para remover o peixe. No entanto, investigações posteriores feitas por cientistas levantaram sérias dúvidas sobre os detalhes. O tamanho do peixe e as circunstâncias da suposta entrada foram questionados. Muitos especialistas hoje veem esse caso com bastante ceticismo. O mito da invasão da uretra é certamente o mais famoso, mas não é o único mal-entendido em torno do candiru. Algumas histórias sugerem que o candiru pode pular ativamente para fora da água e que ele poderia saltar para atacar vítimas desavisadas perto da margem do rio. Não há nenhuma base científica para essa afirmação. O candiru é uma criatura aquática. Ele é adaptado para a vida na água, não para dar botes aéreos. Outra crença comum é que o candiru é atraído por qualquer tipo de sangue na água. Embora o candiru seja hematófago e realmente atraído pelo cheiro de sangue, seus alvos principais são peixes. Sangue humano em águas abertas pode até despertar sua curiosidade, mas ele não é especificamente adaptado para parasitar humanos dessa forma. O candiru não tem a capacidade de perfurar a pele como uma broca. Seu método de entrada nas brânquias dos peixes é através de aberturas que já existem. Essas alegações exageradas só aumentam a reputação assustadora, mas em grande parte imerecida, do peixe. Embora as histórias mais aterrorizantes sobre o candiru sejam em grande parte mitos, ainda é bom ter aquela cautela básica. As águas amazônicas abrigam muitas criaturas, né? A segurança geral na água é sempre importante. Se você decidir nadar em áreas onde o candiru pode estar presente, algumas precauções simples podem te deixar mais de boa. Essas medidas não são apenas para o candiru, mas para o seu bem-estar geral. O conselho dos moradores locais, dos ribeirinhos, costuma ser o melhor guia. Quem vive à beira do rio tem gerações de experiência. Eles podem aconselhar a não nadar em certas áreas ou em determinados horários. É bom dar ouvidos. Usar roupa de banho, especialmente aquelas mais justas, como uma sunga ou um maiô bem colado ao corpo, pode fornecer uma barreira física. E o mais importante, evite urinar enquanto estiver na água. No fim das contas, o risco de um encontro perigoso com um candiru é extremamente baixo. Sendo sensato, bem informado e respeitando o meio ambiente, você pode curtir numa boa as maravilhas das águas da Amazônia. O candiru ocupa um lugar de destaque no folclore amazônico. Ele é mais do que apenas um peixe, é um símbolo. Sua reputação assustadora o costurou na colcha de retalhos das lendas locais e dos causos de advertência. Essas histórias são passadas de geração em geração. Elas servem como avisos, entretenimento e explicações para o desconhecido. O candiru frequentemente representa perigos ocultos, aquelas ameaças invisíveis que rondam por baixo da superfície da vida cotidiana. Em muitas culturas indígenas da Amazônia, o candiru é uma entidade bem conhecida. Pajés e contadores de histórias podem falar de seu poder. Eles podem recontar narrativas elaboradas de seus encontros com humanos ou seres míticos.
Essas histórias muitas vezes carregam lições de moral. Elas podem ensinar o respeito pelo rio e seus habitantes. A imagem do candiru, embora raramente vista na realidade por muitos, está vividamente gravada no imaginário popular. É uma prova do poder da história e da crença em moldar nossa percepção do mundo natural. O folclore em torno do candiru é tão parte de sua história quanto sua biologia. Para além dos mitos e do folclore, o candiru é um tema de genuíno interesse científico. Biólogos e ictiologistas, que são os especialistas em peixes, estudam esse carinha para entender suas adaptações únicas. Seu estilo de vida parasitário, particularmente sua hematofagia, ou seja, o hábito de se alimentar de sangue, é um caminho evolutivo notável. Os pesquisadores estão super curiosos para aprender mais sobre como ele localiza seus hospedeiros, os mecanismos sensoriais envolvidos, como sua quimiorrecepção, a percepção de substâncias químicas, são áreas de investigação ativa. Entender esses sistemas pode trazer várias sacadas sobre o comportamento dos peixes e a biologia sensorial de forma mais ampla. A fisiologia do candiru também é intrigante. Como ele processa uma dieta que consiste apenas em sangue? Como ele lida com os desafios osmóticos de viver em água doce enquanto se alimenta dos fluidos corporais de outros peixes? Essas perguntas impulsionam a pesquisa sobre seus sistemas digestório e excretor. Estudar o candiru também ajuda os cientistas a entenderem melhor o ecossistema amazônico como um todo. Como parasita, ele desempenha um papel na complexa rede de interações entre as espécies. Entender essas relações é crucial para os esforços de conservação. Apesar dos desafios, os cientistas continuam a desvendar os segredos deste peixe enigmático. O candiru, apesar de sua fama de mal, é parte integrante do ecossistema amazônico. Como todos os parasitas, ele tem um papel específico. Ele pode influenciar as populações hospedeiras, talvez ajudando a selecionar os indivíduos mais fortes ao predar os mais fracos. Suas interações contribuem para o equilíbrio dinâmico deste ambiente incrivelmente complexo. A Amazônia é um lugar de conexões delicadas e profundas. Remover um elemento, mesmo um tão pequeno e famosinho pela má fama, como o candiru, poderia ter consequências que a gente nem imagina. Sua existência só reforça a incrível biodiversidade que torna a Amazônia tão especial. A família Trichomicteridae, à qual o candiru pertence, contém centenas de espécies. Nem todas elas se alimentam de sangue como o infame. Algumas se alimentam de escamas, muco, ou são necrófagas de vida livre, ou seja, comem restos de animais mortos. O candiru que a gente teme é apenas um galho de uma árvore genealógica muito maior e fascinante. Ao buscar entender em vez de simplesmente temer, a gente passa a dar muito mais valor ao mundo natural. A Amazônia continua guardando muitos segredos. O candiru é apenas um de seus muitos habitantes intrigantes, um peixinho com uma história e tanto.